sou a Aline Carvalho. Estamos aqui no último videocast do Breast Saving Group. Iremos fazer um compilado de alguns artigos dentro do mundo da oncoplastia para trazer vários insights, várias novidades, artigos atuais que foram apresentados e discutidos em 2025. E eu vou começar aqui com um artigo, que foi um artigo publicado pelo grupo da Universidade da Califórnia de São Francisco. É um paper que trata-se de uma revisão sistemática e meta-análise sobre reconstrução mamária imediata com implante pré-peitoral em pacientes que receberam radioterapia após a mastectomia e o interessante dessa revisão é que não compara com outras técnicas, como, por exemplo, dois tempos ou a subpeitoral. Na metodologia, eles utilizaram artigos, né, através da coleta em banco de dados, de publicações entre 2000 e 2024, e chegaram, né, a um total de 7 estudos que foram incluídos, totalizando também 343 reconstruções imediatas, né, pré-peitorais de mulheres expostas à mastectomia, de mulheres expostas à radioterapia pós-mastectomia, comparando com 1.385 não expostas. E o interessante dessa amostra é que ela foi uma amostra bem selecionada, né, específica para a técnica pré-peitoral. Foram mulheres abaixo de 50 anos, com IMC abaixo de 30, pouquíssimas tabagistas, a média de implante utilizado cerca de 400, né, e o peso médio também de 400. Então, o interessante é que foi uma amostra bem selecionada. E a taxa de complicação que eles observaram no grupo da radioterapia foi cerca de 32%, em comparação com o grupo sem radioterapia, cerca de 13%. A radioterapia aumentou as taxas, né, de complicação em torno de, quando você vê complicações gerais, infecção em cerca de 3 vezes e contratura capsular em cerca de 9 vezes. Então, mesmo selecionando bem as pacientes para a técnica pré-peitoral, as taxas de complicações elas continuam altas quando a gente tem a radioterapia, né, associada, o que não é nenhuma novidade para a gente, né? A gente sabe já que a radioterapia aumenta as taxas de complicação de fato, mas o interessante desse estudo é que ele seleciona só as pacientes com a técnica pré-peitoral. Tem limitações o estudo, porque os 7 estudos foram de publicação de estudos retrospectivos, que a gente sabe que são estudos cheios de vieses, né? E também em relação aos protocolos de radiação, que tiveram diferenças nos diversos estudos. É um grupo bem heterogêneo também, quando você vai avaliar os estudos, cerca de 8 meses de segmento até 6 anos de segmento. Então, de uma maneira geral, o que eu queria passar de mensagem final sobre isso é que, na realidade, o que é quando a gente vai começar a ver todos os artigos, né, de reconstrução pré-peitoral e radioterapia, a gente chega à conclusão de que não há um consenso sobre uma estratégia técnica ideal quando a gente tem o contexto da radioterapia, em parte devido a muitas variáveis envolvidas, né? A gente sabe que o debate ele vai continuar além de 2025, se é melhor a cirurgia em um estágio, a cirurgia em 2 estágios, se o plano pré-peitoral ou subpeitoral, se você irradia logo o implante, se você irradia logo o expansor. Então, ainda tem muito para a gente discutir e aprofundar em termos de níveis de evidência. A gente precisa de estudos, né, com um melhor nível de evidência para a gente poder tirar conclusões, né, melhores dos estudos que a gente vem recebendo sobre radioterapia e técnica pré-peitoral. E vocês, meninas, o que podem E tem, complementar aqui eu para tenho várias gente? considerações, né, Aline? A gente, não sei se as pessoas estão acostumadas. Primeiro, eu sou Mariana Gime, também faço parte do Breast Saving Group. A gente está hoje também com a doutora Camila Macedo, que também faz parte. A gente está aqui, né, fazendo esse compilado. E, assim, quem assiste os outros videocasts sabe que eu sempre advogo a favor da prótese submuscular. Mas é uma briga, até uma piada interna nossa, né, doutora Aline, que a gente acaba sempre organizando. Quando tem submuscular, eu advogo a favor e doutora Aline pré-peitoral.
Acho, sim, não há um consenso. Acho, inclusive, que talvez, né, a gente sempre fica olhando o que que pode melhorar dos trabalhos. Talvez nesse cenário, se a gente tivesse a lipoenxertia associada nessas pacientes, eu não sei se algum trabalho descreve sobre isso, esse que foi feito da meta-análise. Algum inclui a lipoenxertia? Não, nada de lipoenxertia. Eles só pegaram as pacientes com técnica pré-peitoral, né, e compararam com as pacientes também com técnica pré-peitoral que não fizeram radioterapia. Então, o foco deles foi pacientes irradiadas pós-mastectomia, mas sem nenhum acréscimo de lipoenxertia associada. Eu acho que assim, nesse cenário da radioterapia, a gente sempre deve associar a lipoenxertia em algum momento. Ou colocar o expansor, aí de posse do quadro de contratura, de repente trocar por uma prótese. Na verdade, não existe, como você falou, um consenso, né? O que a gente acaba fazendo é sentir, ter um pouco do feeling do que é melhor e acho que isso vai ser uma discussão eterna, né, Aline? Do que é melhor ou pior, ou menos pior na radioterapia. Eu acho que a gente não tem nada assim, estabelecido, mas sim também os protocolos de radioterapia. A gente vê que hoje existe muito hiperfracionamento, as máquinas cada vez mais modernas, com planejamentos melhores. Eu tenho visto um número muito menor, por exemplo, na minha prática diária, de pacientes com contratura pós-radioterapia, porque o que eu imagino é que esse planejamento está sendo feito de uma maneira mais específica por conta das máquinas mais modernas. Mas isso também, você também vê dessa forma, Camila? Você também, Aline? Eu acho que a gente vê uma revolução muito dinâmica em todos os sentidos, no que se refere à relação entre a radioterapia e a reconstrução mamária, né? Então, isso de você trazer as próteses para o plano pré-peitoral tem se mostrado uma tendência, em teoria, com melhores impactos em relação à contratura capsular, porém, a gente ainda vê, como vocês mesmos disseram, né? A gente ainda vê um caminho longo, um percurso longo a ser percorrido, mesmo nessas pacientes em comparativo com as técnicas de radioterapia usadas previamente. Então, o que a gente tem de relato das adversidades, né, das complicações pós-radioterapia nesses casos. Será que ainda hoje, se a gente pegar a luz das técnicas de radioterapia moderna, será que elas ainda se mantêm? Então, na minha prática clínica, eu tendo a fazer as próteses pré-peitorais, normalmente, né? Exceto quando a gente vê retalhos muito desfavoráveis. E como você bem disse, na Gime, eu tenho também observado, mesmo nesses contextos em que a gente precisa jogar a prótese para trás do músculo, a gente vê realmente uma taxa de contratura capsular bem menor. E ainda assim, quando a gente vê que são retalhos muito, muito, muito desfavoráveis, independente do plano que a gente escolha, sempre optar por fazer expansor. Eu tenho usado cada vez mais expansor na minha prática, isso tem me dado muito mais serenidade no meu pós-operatório. O que eu queria acrescentar é porque, assim, quando a gente compara a pré-peitoral com a subpeitoral e a gente joga ali a radioterapia no contexto da radioterapia pós-mastectomia, quando a gente vai ver tudo que a gente tem de publicado na literatura, a gente vê que não há diferença, né, nas taxas de complicações quando você diz no que diz respeito à infecção, seroma e necrose. Então, isso já está bem sedimentado. Mas tem um quesito que é a contratura capsular, né? Então, nesses 7 estudos, algo que me chamou muita atenção, eles não classificam em termos de grau de contratura, porque é algo importante para a gente, né? E tem só um estudo que foi do SINOT de 2018 que está dentro ele está dentro da revisão, que ele classificou contratura Baker 3 e Baker 4. E ele observou que as mulheres que colocaram a prótese no espaço pré-peitoral, elas tiveram menos contratura Baker 3 e Baker 4. Mas também só é esse trabalho que ele destrincha, né, em grau de contratura. Então a gente precisa cada vez mais, gente, de melhores trabalhos com melhores níveis de evidência, para a gente poder tirar nossas conclusões. A gente tem esses estudos que estão em andamento, que eu acho que é importante a gente sempre deixar essa mensagem, né, que tem um estudo randomizado que está aí para ser publicado, um estudo multicêntrico, com pacientes, né, da Europa e da China, que está para ser publicado, comparando pré-peitoral com subpeitoral, no contexto também de radioterapia, com próteses de poliuretano. E aí vamos ter que aguardar, então talvez a gente vai começar a perceber estudos de melhor qualidade nesse cenário, né?
E é como você É, está lembra? falando, né, Aline? Quando a gente olha, desculpa só cortar na Jimmy, quando você olha a diferença entre os graus de contratura capsular, se você pega uma paciente com uma contratura Baker 1, é completamente diferente, até a própria condução, a evolução dessa reconstrução, do que uma paciente Baker 3 e 4. Então, você tem toda a razão quando você fala que, às vezes, o nível de refinamento maior, nesse, que parece um detalhe, para quem talvez não esteja tão habituado à reconstrução de mama, mas que para as nossas pacientes faz uma diferença tremenda. Então, eu acho que esses estudos retrospectivos, na verdade, eles estão vendo casos que a gente já via no passado. Então, o que a gente tem de novidade, habitualmente, não está sendo relatado nesses trabalhos que estão saindo agora, no final das contas. Então, muita coisa que a gente vê hoje já de estratégia, a lipoenxertia na musculatura para tentar minimizar esse efeito da radioterapia, a nanofet, a nanolipoenxertia, né? Com a gordura filtrada no subcutâneo, realmente eu acho que a gente ainda vai ter novos resultados em relação à radioterapia. Alguém quer fazer mais alguma consideração desse trabalho da Aline? Vamos passar para o próximo? Bem, continuando o nosso resumão de 2025, o trabalho que eu vou estar falando é sobre os desfechos a longo prazo e custo-efetividade das telas, né, as matrizes dérmicas acelulares nas reconstruções de mama com implante associado. E ela faz também uma avaliação em relação ela pegou os estudos que eram junto com retalhos autólogos. Então, ela faz a comparação entre retalhos autólogos com implante e matriz dérmica celular e implante no contexto da reconstrução. Foi feita uma meta-análise, eles viram diversos artigos e o que eu cheguei à conclusão, gente, é que não tem muita coisa relacionada a isso. A gente viu que realmente é uma área que tem um excelente caminho ainda a ser percorrido em relação a próximos trabalhos e trabalhos futuros que podem estar saindo, né? O trabalho que eu vou falar é uma meta-análise, né? Eles fizeram uma revisão no PubMed, Scopus, um monte de plataforma que eu nem estava tão habituada, e eles conseguiram, né, dentro do critério que eles levaram em consideração, eles conseguiram 5 estudos, 175 pacientes. Nesses estudos eram 3 coortes retrospectivas, um estudo prospectivo e uma série de casos. Na verdade, os desfechos que eles estão analisando seriam as complicações, perda de implante, seroma, reoperações, satisfação e custos. Lembrando que esses trabalhos diversos que eles viram foram analisados por 2 autores, esses 2 autores viram se realmente o trabalho se encaixava, e eu vou conversar um pouquinho mais também que os trabalhos são extremamente diferentes entre eles. As taxas de complicação em relação a quem fez retalhos locais, né? Principalmente nesse trabalho foi utilizado o retalho de avanço abdominal. E a taxa de complicação e de infecções era muito menor, obviamente, no cenário do retalho local, porque por ser um material que é do próprio paciente, então a gente tem sim, essas questões da alergia. Seroma, por exemplo, 0% de seroma foi encontrado nas pacientes que fizeram com retalho local em relação à ADM. E, pelo que eu entendi, o trabalho busca muito essa questão da custo-efetividade da matriz dérmica. Quando a gente olha os custos, a gente vê realmente um custo. Eu vou falar em números para vocês terem uma ideia. De US$ 3.924 até US$ 12.685 no retalho local, foco regional. E na ADM eu tenho US$ 9.088 a 66.832. Então, assim, a gente vê uma diferença enorme em relação à ADM. E é o que a gente acaba presenciando, porque apesar da gente saber que é uma excelente estratégia em alguns casos, a matriz dérmica, ela tem um alto custo, principalmente para a gente aqui no Brasil. Então, o que eu consegui ver é que realmente os trabalhos, eles não trazem muito essa comparação, e o trabalho discute muito em relação ao que a gente tem de material para analisar e de séries, são todos, a maioria é estudo retrospectivo, então eu tenho só um trabalho que é prospectivo. A gente tem trabalhos muito divergentes nessa meta-análise, então tem um trabalho que só avalia cirurgias imediatas e outros que só avalia cirurgia tardia. Realmente a gente perde um pouco essa questão da comparação. O retalho mais reportado, né, da realização dessa cirurgia sem a matriz dérmica era o retalho abdominal.
A gente tem só em 4 dos 5 estudos eu tenho algum tipo de é, relato sobre a perda do implante. Então, assim, eu não tenho isso muito bem relatado. O follow-up deles em relação aos desfechos foi em torno de 10 meses na maioria. Então, a gente também não tem um follow-up longo. A gente vê que em alguns casos essa paciente ela vai ter alguns desfechos desfavoráveis a longo prazo e a gente não consegue ver nesses trabalhos que foram analisados. E assim, a satisfação também, só 2 trabalhos analisaram a satisfação da paciente com os resultados de um grupo em comparação com o outro, e o que eles usaram de critério não serve para a gente parear os 2 estudos, então a gente também não consegue ver dessa forma. E o que eu achei mais interessante, pelo que eu entendi, esse trabalho ele descreve muito a questão de custo-efetividade, porque sim, o trabalho é da Arábia Saudita, esse trabalho, então ele tem realmente é um país que, apesar de ser muito rico, mas obviamente a parte médica precisa avaliar essa parte financeira e a gente tem um valor totalmente discrepante. Ele conclui que realmente é uma alternativa à matriz dérmica e que ela tem indicações bem precisas, e a gente viu isso até nos videocasts anteriores. Na cirurgia robótica, por exemplo, a gente vai precisar lançar mão da matriz dérmica, porque esse expansor, essa prótese, ela é colocada pré-peitoral e a gente usa a matriz dérmica para fazer. Então, a robótica está aí e a gente vai acabar tendo que usar a matriz dérmica nesse cenário. Isso sim vai ser uma cirurgia talvez de maior custo. E assim, o que eu consegui entender é que a gente tem que ainda, apesar de tudo que está descrito, tentar selecionar muito bem as pacientes que têm indicação efetivamente de fazer com a matriz dérmica. E que, se houver possibilidade de fazer o retalho autólogo, que ele deve ser priorizado, porque realmente ele é muito superior em vários cenários, inclusive por ser algo que não provoca alergia, nem tem nenhum tipo de reação local por ser do próprio paciente. É isso, gente. Eu acho que o estudo, assim, é um estudo que ele traz uma coisa que traz à luz uma coisa que a gente às vezes não lembra de lançar a mão, que seriam os retalhos locais, principalmente esse retalho, né, do abdômen superior. E isso faz com que a gente pense que existe realmente lembrar dessa outra opção. Ele também relata uma coisa muito interessante nesse cenário atual das pacientes que têm perdas de peso exacerbada, que a gente tem esse retalho abdominal superior para lançar a mão. Então, lembrar que a paciente que tem, obviamente, uma abdominoplastia, ela não pode lançar mão desse retalho, mas que nesse cenário atual das grandes perdas de peso, a gente vai ter cada vez mais esse tipo de retalho para estar lançando mão. E é isso. O que que vocês querem falar sobre o trabalho, meninas? Eu acho muito interessante esse trajeto, esse percurso que a gente está fazendo em direção a reconstruções mais autólogas e mais regenerativas, que isso é uma tendência que a gente vem observando, mesmo por escolha das pacientes. Então, num cenário em que a gente vê pacientes buscando mais, não só resultados esteticamente mais naturais, mas também evitar o uso de próteses, eu acho que esse questionamento do boom que houve há um tempo atrás, do uso de ADM, da ADM ser indicada com muito mais liberdade, digamos assim, nas reconstruções heterólogas, e então a gente fazer esse caminho de volta, dizer assim, vamos lá, vamos olhar, realmente isso é para todo mundo, né? Será que a gente não teria oportunidade de reservar essa matriz para casos específicos, até para respeitar a saúde financeira das instituições de saúde, né? Que é muito importante, precisa ter sustentabilidade. Então, eu acho que essa leitura, esse trajeto inverso, né, da gente começar a priorizar mais reconstruções autólogas que eram tidas antigamente como muito agressivas, então a gente ter técnicas de reconstruções autólogas com retalhos locais, com retalhos menores do que, por exemplo, os trans, então, ou os retalhos com grande dorsal estendidos, como a gente tinha antigamente, eu vejo com muito bons olhos essa. Eu acho que é uma racionalidade maior, né, nos processos de reconstrução mamária. O que você acha, Aline? Eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que pensar em custos, sim, né? Não é tão fácil, né? Em termos de convênio de operadoras de saúde, cada vez
mais a gente tem negativas. Então, a gente tem que selecionar bem para a gente poder embasar bem a justificativa, né? E tem casos bem específicos que eu concordo sim, que as telas, né, que a gente hoje tem algumas disponíveis aí no mercado que são mais baratas do que a própria, né, a antiga ADM quando começou, né, que começou realmente com o mercado começou com a ADM depois que foram surgindo outras telas. Mas em relação a esse trabalho da Maria, eu queria saber, Maria, se ele fala alguma coisa sobre indicação, já que ele se preocupa tanto com custo-efetividade, se dentro do artigo ele fala alguma coisa sobre indicação do uso da ADM. Não, ele não traz esses detalhes, não. Inclusive, o que ele descreve na meta-análise é que os trabalhos, eles são pobres até no relato dessas particularidades de cada caso. Então, é como se fosse, ele não descreve especificamente as indicações, não. Que é É o mais isso. importante, né, no final das contas. Eu acho que a gente precisa de bons trabalhos nesse Exatamente. sentido, que a gente já sabe que é caro, a gente sabe, né? Então, Sim. assim, mas será que vale a pena em termos de reduzir uma complicação? O quanto que vai custar tratar aquela complicação quando você não usa, né? Eu acho que a gente precisa de trabalhos aí nesse paralelo, né? Fazendo esse paralelo de custo-efetividade também. Quanto que É, que custa, né? que traga justamente essa racionalidade, porque assim, uma Isso. coisa é cara se você usa sem que ela seja necessária. Se você pega uma população de 10 pacientes, você reconstrói 10 com matriz dérmica, será que essas 10 precisariam? Será que se você, dessas 10 você esmiuçando a indicação, em uma delas você consegue indicar de forma adequada? A custo-efetividade é muito maior, porque você dilui o custo no universo de pacientes que você trata. Então, de É fato, eu acho que isso. esse é o caminho, né, Aline? Esse trabalho ele trouxe uma taxa de complicações maiores, né, nas pacientes com a matriz dérmica. É, Em compensação, esse número não foi estatisticamente significativo, exatamente porque a gente não teve essa questão o número não foi muito pareado dos grupos, os subgrupos eram diferentes nos trabalhos. Eu acho que é um campo muito longo de pesquisa nesse sentido, porque realmente é uma alternativa. O retalho, ele é uma alternativa à matriz dérmica quando há a possibilidade de utilização. E é uma coisa que a gente às vezes não se atenta ao fato de usar um retalho de avanço abdominal, num caso que a gente às vezes precisa cobrir essa prótese com um pouco mais de, né, efetividade, num caso, uma paciente, por exemplo, que precisa de uma mastectomia com redução de pele. Eu acho isso só trazer à luz mesmo essa questão do retalho autólogo, que a gente precisa lembrar disso, que é uma alternativa à matriz dérmica em alguns casos. A gente já tem Perfeito. um retalho que a gente usa, né, na nossa prática, que é aquele retalho de derme inferior, do polo inferior da mama, que a gente simula uma matriz dérmica, né? Eu acho que todas É nós nesse fazemos isso. cenário, isso, é nesse Exatamente, que a cenário. gente já é uma coisa na nossa prática que a gente vê que dá super certo, mesmo quando tem alguma deiscência inferior e tudo. Mas não do abdômen, né? Que eu acho que é mais comum na nossa prática a gente usar o do polo Da inferior própria da mama, né? Quando a gente vai fazer uma redução de mama. Então, é Perfeito. uma técnica muito que eu gosto bastante. Camila, vamos então para o seu artigo selecionado? Bom, o meu artigo, eu achei ele interessante a partir do título, né? Que ele é Empurrando as Fronteiras da Reconstrução Mamária Autóloga. Então, ele fala de diversas inovações que têm se apresentado no nosso cenário. Em algumas realidades eles são mais presentes, em outras eles são uma expectativa de futuro. Mas eu acho que é muito interessante a gente trazer, já que o nosso público é tão avant-garde, né? A gente está sempre ligado em novidades, então eu acho que é importante a gente trazer, porque se não tiver, não for uma realidade para nós agora, certamente é algo que vai nos tocar de alguma maneira. Então, ele inicia falando sobre uma revolução de imagem pré-operatória. Uma parte aqui, ele é um artigo que ele se dedica mais a reconstruções autólogas que não são a nossa prática mais corriqueira. Ele fala dos DIEPs, certo? Porém, eu acredito que várias dessas ferramentas que ele apresenta são importantes na nossa prática como cirurgiãs reconstrutoras em diversos cenários autônomos. Então, a primeira coisa que é citada são as angiotomografias
que são consideradas hoje como padrão ouro para o mapeamento vascular nesses retalhos nos DIEPs. E qual seria a vantagem da gente ter um planejamento cirúrgico por angiotomografia? Seria a gente poder, desde fazer modelos impressos em 3D, até mesmo simular um resultado estético de uma paciente que poderia ser mapeada por esse exame e tendo como uma alternativa a angiografia por ressonância magnética. Claro, ele está falando sempre voltado para os vasos perfurantes da parede abdominal, mas acho que a gente pode ter uma ideia, principalmente a gente que faz reconstrução autóloga, se isso não seria uma estratégia também para se pensar para outros vasos utilizados em outros retalhos autólogos, como, por exemplo, um músculo grande dorsal, se você vai fazer, por exemplo, um mini flap de uma paciente que já teve uma axila manipulada. Então, acho que é algo que, no nosso futuro, talvez a gente possa pensar alguma coisa nesse sentido. Uma outra coisa que ele fala, que já é uma realidade para alguns de nós, que é a pesquisa por imunofluorescência com verde de endocianina, né? Que é o SPY, que a gente já vê como várias de nós já usam na sua prática, ainda não tive a oportunidade de usar, só de presenciar o uso em outros cenários, que apresentam uma redução muito drástica no risco de necrose do retalho e que ele já cita como sendo uma das fronteiras que sejam empurradas para a gente já fazer, para quem não está familiarizado com a técnica, é a injeção de verde de endocianina para avaliação da perfusão do retalho em tempo real. Então, isso é feito no intraoperatório, a paciente é observada com um equipamento especial para detecção e as áreas onde a perfusão não é digamos assim, satisfatória, elas aparecem como falhadas na imagem. Então, é uma ferramenta muito, muito interessante. A outra coisa que ele fala é sobre a utilização do robô, né, das cirurgias robóticas, que a gente já vê pouco a pouco sendo descritas como técnicas cada vez mais apresentadas em eventos, apresentadas em painéis, e que pontualmente já se observa no Brasil alguns centros fazendo as cirurgias robóticas, e ele fala da cirurgia robótica não somente para a mastectomia, como também no caso dos DIEPs, ele usa também para dissecção o uso do robô, e também em casos de tratamento de linfedema pós-mastectomia, pós-dissecção axilar, ele usa também para transferência de linfonodo vascularizado por técnica robótica. Essa eu confesso a vocês que eu nunca tinha ouvido e que eu achei muito interessante, né? Um território que a gente acaba não avançando muito, nós que somos da reconstrução mamária, mas eu acho que é uma técnica muito interessante que tende muito a melhorar a qualidade de vida dessas pacientes. Um outro impacto que ele fala é a respeito da inteligência artificial, que ela seria, através de algoritmos de machine learning, poderia analisar exames, como justamente as tomografias e as ressonâncias, para fazer esse mapeamento já com o auxílio dessa ferramenta de inteligência artificial, e inclusive ele fala que é algo que pode até prever o risco de readmissão hospitalar em 30 dias com uma alta sensibilidade, segundo o que ele relata aqui. Também poderia ser a inteligência artificial um suporte à decisão em tempo real, auxiliando a navegação cirúrgica e até avaliando possíveis desfechos de acordo com a predileção estética da paciente. E uma outra coisa que também poderia estar sendo utilizada com a ferramenta de inteligência artificial seria para o monitoramento remoto da paciente. Então, no pós-operatório, essas plataformas de inteligência artificial estariam sendo testadas para monitoramento automatizado do retalho através da análise de fotos tiradas por smartphone ou tablet, alertando a equipe clínica sobre alguns sinais precoces de comprometimento vascular. E isso eu achei fenomenal, porque eu acho que às vezes a gente percebe que
o pós-operatório é a parte mais laboriosa que a gente tem no processo de reconstrução. Às vezes a reconstrução em si é uma cirurgia que é mais tranquila, mas por fatores que a gente não consegue predizer, o pós-operatório ele é mais complicado, é uma paciente que fica com um retalho que inicialmente parecia muito bem nutrido. No pós-operatório ele tem algumas questões, então se você tiver essa possibilidade de fazer um monitoramento remoto com esse auxílio de inteligência artificial, acho que é realmente um ganho muito grande que isso pode nos trazer. Então, basicamente é isso. Então, acho que são pequenos tópicos para a gente trazer a discussão, para a gente saber que existem e para a gente fazer uma projeção de futuro. O que vocês acharam, meninas? Olha, Sensacional, adorei essa história aí do monitoramento remoto, realmente. Sobre os linfonodos, eu já tinha visto, visto assim, né? Já tinha lido alguma coisa que eles fazem a linfotransferência. Eles pegam linfonodos do estômago, né? Uhum, Da curvatura do estômago e fazem até para poder não ter linfedema na área doadora. E aí eles sim. fazem o transplante desses linfonodos por microcirurgia através do robô. Achei Do sensacional. transplante eu já conhecia, eu não conhecia via robótica. Isso realmente eu não É porque conhecia. auxilia, né? Ela corrige Sim, movimento para demais. fazer esse tipo de linfoanastomose, você precisa ter realmente uma especificidade, um É uma tipo de ciência muito à parte, É, né? é uma microcirurgia, só que é meio que o mais micro do que a própria micro. Então achei sensacional. Eu também já havia lido alguma coisa relacionada a isso. E eu acho que é uma das próximas, essa questão de sobrevida, porque quantos pacientes que a gente vê que sobrevivem ainda com linfedema, e se isso trouxer Uhum. algum benefício, eu acho que vai ser realmente sensacional nesse cenário. E o monitoramento remoto, realmente, a parte mais laboriosa Gente, é o eu achei isso pós-operatório. genial, sério, gente. O que isso pode melhorar a nossa vida no pós-operatório é uma coisa que eu achei É, sensacional. eu tinha lido alguma coisa, tem alguns aplicativos que faz foto infravermelha, né? Então vê a questão de Uhum, vascularização. Mas aí a gente tem alguns vieses, obviamente, não é só a foto do aplicativo que vai dizer ali alguma coisa, mas nas cirurgias claro. oncoplásticas, mamoplastia oncoplástica, a gente vê a questão do pedículo. Eu acho que talvez essas fotos seriadas sejam sejam excelentes para acompanhamento pós-operatório. Mas não sei até que ponto que esses aplicativos de telefone têm esse tipo de sensibilidade, se não tem outro Sim. tipo de ambiente frio. Se você tiver no ar-condicionado a 23 graus, não vai Uhum. captar, não vai fazer a mesma foto de você estar no tempo normal, 30 e poucos graus, que é o que faz, pelo menos aqui no Rio. Então, assim, Sim, aí também no Pará, né, meu amor? Então, assim, no final das contas, eu acho que ainda tem muito uma finesse ainda para a gente conseguir usar essa câmera do iPhone para isso. eu acho que o caminho do uso, de uma forma geral, né, não só na reconstrução da inteligência artificial, é algo que a gente não sabe muito qual será, né? Até qual é o limite, qual o verdadeiro uso útil, né, da inteligência artificial. No cenário médico, existe muito aquela grita de que a inteligência artificial vai substituir determinadas especialidades, mas eu acho que se a gente puder usar de fato como uma ferramenta não substitutiva, mas um apoio mesmo, né? Uma forma de você tentar prospectar a partir do que aquela máquina já viu, que aí vem o machine learning, né? De você captar e aprender que uma determinada mama que perfunde de um jeito tende a perfundir de uma determinada forma, nesse exemplo, eu acho que isso vai ser um enorme ganho para nós. Eu acho que a gente vai. O futuro tem, nesse sentido, tem muito a nos agregar. E você, de Aline, o que você achou? de todas essas inovações, né, a gente esbarra um pouco também na questão do custo, quando a gente fala em robótica, né, a gente sabe que o custo é alto, Uhum. mas a robótica está entrando aí com tudo em várias áreas, e por que não também na reconstrução? Já temos, né, algumas publicações que estão demonstrando isso. Mas o que é a realidade aí de tudo que você falou é a geografia, né? Com o verde de indocianina, a gente já utiliza, ajuda sim, principalmente nas reconstruções pré-peitorais. A gente vê vários trabalhos cujos critérios é utilizar a perfusão, avaliar a perfusão do retalho com a angiografia, né, com o verde de indocianina, e eu acho que esse daí, cada vez mais a gente vai tentar incorporar.
porque é importante, né? Essa questão de você tentar ver como que está aquele retalho de uma maneira mais objetiva, e não simplesmente você olhar ali e achar que ali está bem perfundindo ou não. Então a gente pode caminhar um pouquinho mais, né? E a gente tem visto isso nos trabalhos. Mas é fantástico. E eu E vai acho, funcionar. em relação à custo-efetividade, sempre sou muito otimista, porque eu acho que existe uma tendência de barateamento das tecnologias conforme elas vão sendo difundidas. Então, o custo do robô, eu acho que com a difusão maior, né, com mais pessoas fazendo, acho que mais cirurgiões utilizando o robô, eu imagino que o custo por cirurgia do robô vai acabar diminuindo, e a gente vai ver cada vez mais cirurgiões mamários e tudo caminhando para essa frente, né? Então eu sempre sou otimista em relação aos custos, porque eu acho que sempre surgirão tecnologias ainda mais novas que vão tornar essas tecnologias que são mais caras, mais baratas, né? Então eu É, sempre sou Em otimista nesse relação ao sentido. robô também, eu acho que a curva de aprendizado, né, do cirurgião que está, né, operando o robô, Uhum. conforme vai aumentando, o seu tempo cirúrgico vai ficando menor, né? Sim, exatamente. Questão de Tempo de sala menor, o robô gira mais. e ergonomia para o próprio cirurgião também. Você faz a Exatamente. cirurgia, né, de uma maneira mais ergonômica, então até preserva, né? Aham. A vida útil do cirurgião. A saúde do cirurgião. Então, é algo Preserva a que vida útil do realmente eu cirurgião. sou bem entusiasta eu gosto da robótica na oncoplastia. Acho que é isso, né, meninas? E agora, então, a gente fica com o segundo bloco, né, com mais artigos aí dessa retrospectiva 2025.